O estranho ruído no sótão. Uma história de terror adolescente. Antes de mergulhar na escuridão desta história, prepare-se para sentir calafrios. Se você adora uma boa dose de adrenalina e noites sem sono, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para nunca perder nossas próximas histórias aterrorizantes. A velha casa de campo, onde Leia e Theo passavam suas férias de verão, sempre teve uma atmosfera peculiar. Suas paredes grossas e assoalhos que rangiam contavam histórias silenciosas, e o sótão, escuro e empoeirado, era um lugar que ninguém ousava explorar depois que o sol se punha. Naquele ano, porém, um estranho boato circulava na pequena vila vizinha. Ruídos misteriosos emanavam do sótão da velha casa durante a noite. Sussurros indistintos, arranhões persistentes, às vezes até uma risada baixa e arrepiante, teriam sido ouvidos pelas raras almas corajosas o suficiente para se aventurar perto da propriedade depois da meia-noite. Leia, de 16 anos, apaixonada por mistérios e histórias assustadoras, sentia-se ao mesmo tempo intrigada e um pouco nervosa. Theo, seu primo de 15 anos, mais pé no chão, atribuía tudo isso à imaginação fértil dos aldeões e ao vento que se infiltrava pelas velhas tábuas do telhado. A primeira semana passou sem incidentes. Os dias eram preenchidos com mergulhos no lago próximo, caminhadas pelas florestas densas e longas noites passadas, contando histórias ao redor de uma fogueira crepitante. Mas na segunda semana, enquanto a lua cheia projetava sombras longas e distorcidas pelas janelas de seus quartos, Leia começou a ouvir algo. Um leve arranhão, como um rato se movendo atrás das paredes. No começo, ela não deu atenção, pensando que casas antigas eram cheias de pequenos ruídos inofensivos. Mas, à medida que as noites avançavam, o arranhão se tornou mais insistente, mais próximo, e parecia vir do sótão, bem acima de suas cabeças. Uma noite particularmente tempestuosa, enquanto a chuva tamborilava violentamente no telhado e os relâmpagos iluminavam brevemente os cômodos, Leia acordou Theo, sacudindo-o suavemente. Ela sentia a necessidade de perguntar se ele também ouvia. Theo resmungou e virou-se para o lado, tentando voltar a dormir, pensando que era apenas a tempestade. Mas Leia insistiu, pedindo que ele ouvisse com atenção. Theo, a contragosto, aguçou os ouvidos. Acima do som da chuva, eles perceberam um fraco arranhão, seguido por um sussurro indistinto, como se alguém estivesse falando em voz baixa no cômodo acima deles. Um arrepio involuntário percorreu a espinha de Theo. As noites seguintes foram uma mistura de apreensão e curiosidade mórbida. Os arranhões e os sussurros continuavam, às vezes intercalados por silêncios inquietantes que só faziam amplificar a tensão. Leia passava horas imaginando o que poderia estar escondido lá em cima, um animal velho preso, uma corrente de ar estranha produzindo esses sons, ou algo mais sinistro em acordo com os rumores da vila. Theo, embora tentando se manter racional, não conseguia mais ignorar os sons. O sussurro, em particular, era o que mais o perturbava. Parecia quase uma voz humana, mas distorcida, como se estivesse presa em uma fita cassete velha. Uma tarde, enquanto a avó deles, a senhora de cabelos brancos que possuía a casa, tirava uma soneca, Leia olhou para Theo com uma determinação silenciosa. Sua voz quase um sussurro, ela expressou a necessidade de ir lá em cima. Theo engoliu em seco, questionando a sanidade da prima e o que poderiam encontrar. Mas o brilho nos olhos de Leia mostrava que ela já havia tomado a decisão. Eles pegaram uma lanterna antiga e empoeirada da cômoda da sala e se dirigiram para a escada estreita que levava ao sótão. Cada degrau de madeira rangia sob seus pés e o som parecia amplificado no silêncio da casa. O cheiro de mofo e de madeira velha era forte, quase sufocante.
A porta do sótão, feita de madeira pesada e escura, estava entreaberta, o que era estranho, pois a avó de Leia sempre a mantinha trancada. Uma fresta de escuridão profunda se abria diante deles. Leia foi na frente, a lanterna em sua mão trêmula, seu feixe de luz dançando pela escuridão. O ar lá em cima era denso e frio, apesar do calor do verão. Telas de aranha pendiam como cortinas velhas, e móveis cobertos com lençóis brancos pareciam fantasmas silenciosos. O pó era espesso no chão, e cada passo levantava uma pequena nuvem que dançava no feixe da lanterna. Enquanto Leia apontava a lanterna para os cantos do sótão, Theo sentiu um arrepio gélido. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo som de suas próprias respirações ofegantes. De repente, a lanterna de Leia começou a falhar, piscando fracamente antes de se apagar completamente, mergulhando-os na escuridão absoluta. Leia soltou um pequeno grito de surpresa e pedia pela lanterna. No mesmo instante, eles ouviram o arranhão, mais alto e mais perto do que nunca, vindo de uma velha cômoda em um canto, seguido por um sussurro claro e gélido que parecia flutuar no ar, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Uma voz que parecia dizer que eles estavam ali. O terror os paralisou. Leia e Theo ficaram imóveis, o coração batendo descontroladamente em seus peitos. O sussurro pareceu se repetir, um pouco mais alto desta vez, e a voz, embora ainda distorcida, parecia carregar uma intenção sinistra. A escuridão era total, e eles sentiram uma presença, uma frieza que não era do ar, mas de algo que estava lá, talvez respirando ou apenas observando-os. O cheiro de mofo se intensificou, misturado com um leve e perturbador aroma de algo velho e doce, quase metálico. De repente, um pequeno objeto caiu da cômoda com um baque abafado no chão empoeirado. Leia e Theo ouviram o som do objeto rolando ligeiramente no chão antes de parar. Com as mãos trêmulas, Leia tateou na escuridão, procurando a lanterna. Seus dedos roçaram algo frio e liso no chão. Ela pegou e, ao mesmo tempo, um relâmpago iluminou brevemente o sótão através da pequena janela do telhado. Naquele instante de luz, Theo viu o que Leia segurava. Era uma pequena boneca de pano, antiga e com os olhos de botões costurados de forma desalinhada, olhando fixamente para eles. No mesmo momento, Leia, com a luz do relâmpago, viu algo mais na cômoda, um rasgo na madeira, como se algo tivesse sido arranhado de dentro para fora. O relâmpago se foi, e a escuridão voltou, mas a imagem da boneca e do arranhão ficaram gravadas em suas mentes. E então o sussurro voltou, mas desta vez a voz parecia vir da própria boneca nas mãos de Leia, dizendo que eles não deveriam ter vindo. O som era agudo e rouco, como um velho disco de vinil arranhado. Leia largou a boneca com um grito abafado e ela caiu no chão com um baque macio. Eles ouviram um risinho infantil e distorcido ecoando no sótão, não vindo da boneca, mas parecendo vir de todos os cantos do cômodo. Em pânico total, Leia e Theo se viraram e correram cegamente pela escuridão em direção à porta do sótão. Eles tropeçaram nos móveis cobertos, derrubando alguns objetos que caíram com sons abafados. As tábuas do assoalho rangeram e gemeram sob seus pés, enquanto o riso distorcido os seguia, parecendo se aproximar com cada passo. A sensação de estar sendo perseguido na escuridão era sufocante. O ar parecia rarefeito. Eles finalmente alcançaram a porta e desceram as escadas correndo, os degraus rangendo sob seus pés, sem olhar para trás. Eles só pararam quando chegaram à sala de estar, ofegantes, os corações batendo tão forte que pareciam querer saltar de seus peitos. O silêncio do resto da casa era quase um alívio, mas um silêncio agora assustador. A avó deles apareceu, esfregando os olhos sonolentos, perguntando o que havia acontecido. Eles tentaram explicar,
mas as palavras se embolavam em suas bocas. Theo apenas conseguiu murmurar algo sobre o sótão e a boneca. A avó os olhou com uma expressão estranha, um sorriso triste e um pouco sinistro. Ela comentou que a boneca gostava de brincar com as visitas, que sempre havia sido um pouco barulhenta. Seus olhos, de repente, pareceram mais profundos e o sorriso dela se alargou de uma forma que Leia nunca tinha visto antes. Naquela noite, Leia e Theo não conseguiram dormir. E a cada sussurro do vento lá fora, eles se perguntavam se o som realmente vinha do vento ou de algo mais. Algo que agora sabia que eles estavam ali.